aqui, começamos mais uma live, que delícia! Vamos começar uma live, porque temos muito para falar hoje, muito para trocar ideia. Gente, estamos live! Mais um dia, mais um vídeo aqui no nosso canal. Super feliz de estar começando essa quarta-feira de manhã para quem tá aqui em Sydney, na Austrália, num dia lindão. E quem tá aí no Brasil, uma terça-feira à noite. Eu espero que todo mundo esteja bem. O assunto de hoje, amores da vida, é um assunto que vai dar o que falar, porque é uma das coisas que eu mais ouço de muitas clientes e muitas pessoas que eu amo. E também é um assunto que acontece aqui em casa às vezes, gente, não vou mentir pra vocês não. Então, pra mim, esse assunto é muito próximo do coração. É um assunto que a gente quer saber mais, porque quem não quer deixar de ser mãe do marido ou do namorado? E é importante a gente perceber os motivos, muitas vezes, que nos levam pra esse lugar. Então, se vocês estão chegando e começando aqui comigo, peguem um chazinho, hoje a gente vai ter até lousa, tá? Eu coloquei até a lousa, geralmente isso aqui é algo que eu uso no meu curso online, mas hoje eu falei, essa explicação de hoje precisa ser muito clara, então eu vou trazer até uma lousa pra deixar e pra fazer uma salinha de aula aqui pra gente bater um papo, tá? Então, esse assunto de hoje, amores, como eu falei, é quando a gente vai começar a entender a relação entre mãe e parceira, né? E a importância de entender essa diferença e trabalhar com essa diferença quando ela começa, né? Como eu falei agora há pouco, aqui em casa é assim, gente, quando meu marido, se eu não tomar cuidado, eu não perceber, eu começo a me tornar mãe dele, ou então terapeuta dele, que é pior ainda, né? Então tem hora, assim, graças a Deus que já faz um tempo que ele não me fala isso, quando ele me fala, eu começo a ficar preocupada, ele fala assim, ó, não sou seu cliente, é tipo assim, Emily, volta pra casinha, né? Tipo, pode parar. Né? E eu acho super importante estar trazendo oi para quem tá entrando aí esse assunto aqui pra gente bater um papo, porque é uma coisa que acontece mais do que a gente pode imaginar. Então conseguir estar sendo parceira dos nossos parceiros sem querer ser mãe deles é muito especial, porque é libertador e nos dá a oportunidade de sermos, né, amadas, respeitadas, cuidadas do jeito que a gente também quer, né? Mas como eu sempre digo aqui na terapia real, o nosso trabalho é trazer os pontos que nós vamos trabalhar, né? Eu posso trazer vários pontos aqui que vocês vão encontrar no Google, tá, gente? Se quiserem. Praticamente, Emily, o que eu tenho que fazer hoje para ele não querer ou ele não achar que eu sou mãe dele? Não é o que você vai fazer hoje, amor da vida. Eu tô aqui para trazer para vocês como você vai tratar isso em você. Porque nada mais importante e nada mais verdadeiro quando a gente trabalha na causa do problema, né? A gente não quer estar aqui trazendo pra vocês, olha, não fala isso pro seu marido, olha, não faz isso com seu marido. Não é essa live que a gente vai ter hoje. A live de hoje é pra entender o porquê você gosta de ser mãe do seu marido, tá? Ou do seu namorado. E o que você precisa fazer pra sair desse espaço e se libertar dessa situação, né? Então, assim, vão ter algumas dicasinhas práticas, como eu sempre dou, mas o maior foco hoje aqui é entender o porquê que você tá fazendo e olhar pra isso. Porque uma vez que trabalhamos no problema, né, lá na raiz do problema, o problema não existe mais, porque a gente trata ele da onde ele tem que ser tratado. É o que eu chamo de terapia real, né? Então, amores, pois é, hoje eu tô toda colorida, eu já tô recebendo mensagem aí, eu tô, muito obrigada. Faz parte, né, da renovação, tô passando por um grande processo de transformação aqui também, e eu fico feliz de vocês estarem me acompanhando, estarem aqui me dando suporte e amor. Gente, hoje eu tô tomando um chazinho que uma cliente me trouxe aqui. É sempre muito gostoso dar amor, mas também receber amor de volta. Então eu fico muito feliz de estar ouvindo de vocês, tá? Vocês são a minha tribo, eu fico assim muito honrada de estar aqui pra vocês. Então bora pra conversa, amores da vida? O papo de hoje, como eu falei, é sobre ser mãe do marido, né? Como é que a gente começa a identificar que somos mães, né, dos nossos namorados ou maridos? Bom, não é muito difícil, né? Sabe aquela coisa de sentir que algumas mulheres que a gente ouve, principalmente mulheres que têm filhos, falam: o meu marido é um filho, né? Enche o saco, deixa tudo sujo, joga a roupa no chão e eu tenho que ir lá e recolho, né? Coisa que filho faz, geralmente, né? Ai, o meu marido, muitas vezes, ele precisa muito de uma mãe, ele teve uma vida muito sofrida e a mãe era muito ausente, ele fica procurando a mãe, aí eu dou a mãe pra ele, né?
Né? Então, assim, o que a gente vai começar a entender dessa relação entre sermos mães do nosso parceiro, né? A primeira coisa que eu convido a gente a fazer quando a gente percebe essa dinâmica, tá? Que no meu caso, quando meu marido, né, falava mais, né, gente? Graças a Deus, faz alguns meses que ele não falou isso pra mim, então devo estar fazendo direitinho agora, ou melhorzinho, né? Quando a gente começa a perceber que a comunicação começa a ficar trancada, né? Então, assim, aquela coisa de ouvido adolescente, né? Porque é o marido, ai, não quero fazer isso daqui, né? Aquela coisa de não querer comunicar com a gente. Aquela coisa de a gente sentir que se a gente não comprar a cueca do homem, o homem sai na rua com cueca furada, né? Quantas de nós acabamos caindo nesse estereótipo? E quantas de nós perceberam e aprenderam esse estereótipo dentro de casa? Né? Essa é uma outra pergunta que precisa ser vista também. Então, para começar esse bate-papo e trazer esses pontos aqui, eu quero trazer o primeiro de todas as lives que fazemos, de todo o trabalho que a gente faz, porque, né, vocês me conhecem, o meu trabalho aqui é para ajudar vocês a reconectarem e encontrarem essa pessoa que vocês são. Né? A primeira coisa sempre, como sempre vamos falar e entro nisso, é a reconexão com você. O primeiro passo do entendimento que existe um problema é entender e buscar as causas desse problema. Então vamos entender como é que isso funciona, tá? Quando falamos de reconexão, amores da vida, a gente está falando de reconhecer essa pessoa que vocês são. De relembrar algumas coisas, de ter tempo e espaço para conectar com os meus motivos pessoais. Cada uma de nós vira mãe do marido ou, né, ou aí a protetora da família por muitas vezes por motivos de passado, né, do entendimento de que aquilo era um padrão na minha vida, aquilo era um padrão dos meus pais, é uma história que a minha mãe carregava. Então, nós voltamos para os estereótipos aí para entender esse papo, tá? Então, é muito importante que na reconexão a gente conecte com o motivo pelo qual fazemos isso, né? Vamos lembrar que existem motivos que são completamente racionalizados, que muitas vezes têm a ver com toda a árvore genealógica, né, exemplos que eu tinha em casa e tudo isso, e muitas outras vezes, né, são motivos que eu nem sei porquê, né? Oi, 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 pra quem tá entrando. São motivos que realmente acontecem e que eu começo a ver que, nossa, eu tô repetindo esse padrão e não sei nem porquê, né? É a percepção, muitas vezes, de que esse lance de cuidar do parceiro acaba se tornando uma coisa normal e natural. O que é se tornar mãe de um parceiro, amores? Vamos olhar para isso de verdade, de olho assim, ó, de cara nua. É necessidade de controle. De alguma forma existe uma necessidade de controle dessa relação e é exatamente isso que a gente precisa olhar. Da onde vem o meu senso de controle? Entramos nos dois lados que eu comecei a falar. O racional, que é aquele, nossa, eu preciso de controle porque minha história foi difícil, né? Eu não acredito em relações, eu sofri em relações, então eu quero ter certeza que essa relação não vai me fazer a mesma coisa. E outros motivos que são até inconscientes, né? Problemas familiares, histórias que foram, falta de confiança. Então, o primeiro passo para deixar de ser mãe do namorado, do parceiro, meus amores, não é parar de falar para ele recolher as roupas do chão. É para olhar para você. O porquê da sua necessidade de controlar essa relação. Porque enquanto você trabalhar apenas com o que você está dizendo para ele e trabalhar a sua comunicação, que também é importante, você vai estar apenas trabalhando na consequência disso. O nosso trabalho mais profundo vem dizer para você, nós precisamos olhar para dentro para reconectar e perceber de onde vem o meu senso de controle. Se nós olharmos por um lado mais a psicologia, a gente entende que o cérebro humano gosta de controle. Por quê? Porque controle para muitos de nós, ou para a grande maioria, né, quer dizer segurança. E se temos a necessidade de segurança, né, o lance do controle é um negócio importante, né? Então, toda vez que eu me sinto com falta de controle, né, que eu me sinto insegura, eu vou tentar controlar o meu parceiro. Olha que interessante. Então, assim, por que o passo 1 é importante? Que se eu não reconectar com a raiz do que está acontecendo, amores, eu não vou resolver o problema. Tá? O problema de cada um de nós, a raiz de cada um de nós é diferente. Somos mulheres, né? Então nós temos toda essa parte de sermos hormonais também, né? E é o que, quando eu tive minha filha no hospital, no curso do hospital, a psicóloga lá falava muito isso. Ela falava, it's how the nature intends, né? Que quer dizer, é o que a natureza pede, né? Muitas de nós, até por fatores, de novo, irracionais, entramos nesse papel da mãe. Ou também, gente, pode ser que eu esteja fazendo isso não por mim, mas pelo outro, porque eu identifico que o outro precisa de uma mãe.
E uma pessoa, meus amores, a mulher que é mãe do parceiro, ela não é mais parceira do parceiro, tá? É o que eu já li em alguns livros antes, que é verdade, né? O homem não vai querer transar com a mãe, né? O homem não vai querer ficar com a mãe. Então, assim, se existe uma necessidade desse homem ter uma mãe, não vai ter que ser você. É um problema que ele vai ter que trabalhar e que se você der, né, o alimento para essa relação, em se tornar mãe dele, essa relação um dia vai acabar e com certeza vai ter a ver com o fato de você estar sendo mãe e não parceira dele. Então, voltando, o primeiro passo do nosso trabalho aqui é reconectar com você, encontrando os motivos pelos quais você está trabalhando e trazendo, né, a necessidade de ser mãe deste homem, tá? Então, esse é o primeiro. O segundo, amores da vida, né? Uma vez que eu comecei a perceber, uma das coisas muito comuns, tá? Que eu vejo aqui, nesse lance de ser a mãe do parceiro, é entender que muitas vezes nós não estamos confiando no nosso taco. Emily, não é isso porque eu confio em mim. Então, vamos um pouquinho mais longe, tá? Que eu gosto de ir um pouquinho mais longe. Eu sou suficiente para esse homem? Eu sou suficiente para mim? Eu me acho boa o bastante que a pessoa poderia se apaixonar por mim, né? Eu me vejo uma pessoa apaixonável ou não? Ou eu tenho que cuidar do parceiro, eu tenho que trazer tanto valor para esse homem não me largar. Eu tenho que ser mulher, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser irmã, eu tenho que ser melhor amigo. Será que nesse momento eu não conecto com a falta de confiança que vive dentro de mim? E aí eu tento ser tão incrível, tão absurdamente, né, dada nessa relação, que o cara não vai poder me largar. Eu pago as contas dele, Emily, eu compro as cuecas dele, né? Eu sou mãe dele, eu cozinho comida dele, que ele mais gosta, eu recolho, eu limpo as bagunças dele, ele não vai me largar. Tudo isso no nível inconsciente. Olha o perigo disso. O que acontece, gente? Que aí, nesse momento, nos tornamos o quê? Escravas dessa relação. Sentindo que eu preciso dar mais e mais e mais nessa relação para que eu mantenha esse parceiro. Então, um dos pontos que eu mais vejo aqui, desse lance de se tornar mãe do parceiro, não tem a ver com parceiro, amor da vida, tem a ver com você. E com a sua falta de confiança. Gente, tamo junto, tá? Eu fui mãe de todos os meus parceiros anteriores. Esse aqui que me bota na casinha. Opa, volta pra casinha. Meu marido faz isso comigo. E assim, é muito natural cabermos nisso, né? E querermos ser, sim, tudo na vida desse homem para que ele não abandone a gente. E é uma coisa muito mais comum do que vocês podem imaginar. Então, o trabalho na sua confiança, no que você é de verdade, na tua autossuficiência, é inteiramente responsável, muitas vezes, pelo fato de você ser mãe do outro. Se eu tenho que ter alguém que eu tô cuidando e tô fazendo, eu tô sentindo que eu não sou suficiente. Eu sendo eu, Emily, tá? Do jeito que eu sou, acordei de manhã com o bafo e com o cabelo estranho, eu não sou suficiente. Então, o que eu faço, tá? Eu vou fazer de tudo que eu posso pra servir esse homem. Porque eu, apenas eu, não sou suficiente nem pra mim e nem pro outro. Então, perceber, meus amores, se existe esse padrão rolando aí atrás, pode ser uma grande mudança de vida. Porque isso não vai ser só com seu parceiro. Vai ser em todas as relações que você trabalha. O que eu vejo muito aqui, tá, gente? Quem assistiu aquele filme, como é que é? Comer, Rezar e Amar, né? Aquele filme da Julia Roberts, maravilhoso, em que ela fala uma coisa que é muito, muito interessante, tá? O que ela fala? Ela fala que a amiga dela, que é psicóloga, fala que as pessoas, até em locais de guerra, quando aparecem pra ela, vem falar do quê? Vem falar de relacionamentos. E o relacionamento pode ser muitas vezes essa ponte, essa porta de entrada para o seu processo de entendimento do seu valor. Então não quer dizer que isso é uma coisa ruim, mas quer dizer que isso vai abrir a porta para você olhar todos os seus relacionamentos de frente. Porque muitas vezes a relação que você tem com o teu parceiro é também as relações que você tem com seus amigos, é também a relação que você tem com a sua família, é também a relação que você tem no seu trabalho, né? Então assim, entender que muitas vezes, tá, meus amores, nós estamos nesse processo aqui, entrando nessa parte de relacionamento porque ela dói, para que a gente melhore como ser, eu acho uma coisa que é muito importante dizer aqui. Não é que estamos fazendo errado, estamos tendo a oportunidade de reolhar como eu lido com as minhas relações, tá? Então esse é o passo 2. Eu estou fazendo isso apenas com meu marido, ou eu faço isso com todo mundo, ou eu percebo isso em todo mundo? É um padrão de relacionamento que eu estou trazendo pra mim, em que eu digo pra mim que eu não sou suficiente, e é por isso que eu tenho que fazer demais? Para pra pensar nisso. E para pra pensar se você não faz isso em todas as suas relações.
Se isso não é uma linha que acontece em todas as relações que você tem. E se for esse o caso, isso é perigoso. Tô ouvindo aqui uma conversinha, uma pergunta, eu vou tentar responder. Quando é o inverso, que eu não faço nada, aí vão ser outras coisas, tá? Será que eu realmente, primeiro, tem o lance todo do merecimento. Muitos de nós não se sentem merecedores de amor, né? E aí não se abrem pro amor. Ou outros estão completamente fechados porque tiveram relações e experiências que não foram boas. Então, isso tem que olhar de onde tá vindo também, tá? De novo, o passo 1, amores, funciona para todas as relações. Eu reconecto comigo para encontrar dentro de mim o que e quais são as minhas necessidades, tá? Então, se eu não consigo dar amor, muitas vezes podem vir por vários lugares. Basicamente, quando eu vejo aqui merecimento, eu mereço amor. Ou o segundo mesmo, que são as experiências, eu não quero me colocar de novo. Dá uma olhada se pode estar nesse lugar, tá? Então, assim, gente, saindo do número 2, eu quero entrar no número 3, que talvez vai ser a parte da nossa conversa aqui, que a gente vai mais falar um pouquinho. Eu quero explicar pra vocês, amores, da onde é que a gente começa a perceber que existe um padrão e falar um pouquinho das relações triangulares. Quem já ouviu falar nessa história? Quem nunca ouviu, e é por isso que eu trouxe a lousa aqui, tá, gente? Como eu falei, a lousa é o que eu uso geralmente no meu curso online, mas eu acho que é importante pra deixar bem claro esse conceito. Então, primeiro, eu reconectei comigo, eu percebi quais são os motivos e quais são da onde é que isso tá vindo, tá? Então eu começo a perceber o porquê que eu sinto a necessidade de estar controlando ou de estar sendo aí a mãe do meu parceiro. Segundo, amores, eu começo a olhar literalmente para um ponto, a confiança. Eu confio que eu seja essa pessoa incrível que eu mereço ser, ou eu tenho que ficar fazendo e fazendo demais para os outros? E o número 3, que é onde eu quero entrar. Se é o caso de vocês, eu quero explicar como é que funcionam as relações triangulares e o porquê que isso aqui é importante para todas as áreas da vida, tá? Então, amores, relações triangulares, triângulo, né, gente? Não precisa ir muito longe. Então, eu vou fazer aqui, tá? Esse conceito aqui eu não vou ter tempo de explicar ele completamente em uma live, tá? Então eu vou entrar e vou falar dela de uma forma bem curta, mas bem sucinta, entrando exatamente no ponto. Porque, como eu disse, nada que acontece em nenhuma relação acontece apenas para acabar com a nossa vida. O que acontece nas relações é uma oportunidade de cura. E vai dar pra gente também a oportunidade de olhar as nossas relações de uma maneira maior. Não é, muitas vezes, tá? Cuidar do marido não é só cuidar do marido ou namorado. É cuidar de todo mundo que passa na tua vida, dando mais atenção pra eles e menos pra você. Vamos olhar isso de frente? As relações triangulares, amores, é o que nós chamamos das relações que muitas vezes não são muito saudáveis, tá? Que elas se caracterizam por um triângulo onde existem 3 pontas importantes. A primeira, gente, é o Salvador, que mora aqui, em cima desse triângulo, tá? Ixi, tô vendo que tá ao contrário, mas é isso, é um S aqui, tá, gente? Ao contrário. Então, existe um S aqui que é o Salvador. O Salvador que vai entrar numa relação, qualquer que seja, que inclui muitas vezes o novo parceiro, para estar ali ajudando essa pessoa a passar por um problema, tá? Então, temos aí, se temos um Salvador, temos o que, amores? Temos também uma vítima, tá? A vítima também tá aqui. E se temos uma vítima, a vítima é vítima de alguma coisa. Então também temos, vou fazer o contrário, vamos ver se dá certo. Problema, é isso mesmo, tá? Então nesse dilema aqui, nesse tipo de relação, nós temos o Salvador que mora no topo desse triângulo, nós temos um problema e nós temos uma vítima, tá? Como é que se caracteriza relações que têm esse tipo de cenário? Relações que são triangulares são aquelas em que a gente sente a necessidade de salvar o outro. Né? No caso do nosso marido, né, ou do nosso namorado, de ser tudo aquilo que ele precisa. Quando eu passo e coloco minha vida on pause, né, ou na pausa, para poder ser tudo isso para uma pessoa, o que eu tô fazendo? Primeiramente, eu tô olhando a pessoa de cima. Então, quando a gente olha para relações triangulares, a primeira coisa que a gente vê é que o Salvador, ele tá aqui em cima, né? Ele está olhando a pessoa, ou a vítima, ou o marido, o filho, que precisa ser cuidado, e ela se vê numa posição de destaque ou uma posição de superioridade, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que a gente perceba aqui. A segunda coisa que eu quero que a gente perceba é que existe uma tríplice. Então, existe sempre uma vítima e existe sempre um problema. O que acontece nas relações triangulares? O Salvador pega o Paranauê pra ele, tá, gente? Ele fala, isso daqui é meu e eu vou ajudar essa pessoa e eu vou resolver esse problema, então eu vou entrar de sola nisso, tá? O que ele faz? Ele trabalha, gente. Não trabalha pouco não, tá? O Salvador, ou a mãe do relacionamento, trabalha pra caramba. Pra fazer o quê? O objetivo do Salvador, quando ele entra numa relação triangular, é acabar com o problema. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar tanto esse Salvador, mas tanto, que ele vai acabar acabando com o problema, tá? Então, basicamente, isso vai começar a acontecer. Só que assim, amores, olha a cena aqui.
Se eu acabo com o problema, qual é o problema que eu continuo tendo aqui? A vítima deixou de ser vítima? O filhinho deixou de ser filhinho? Não. E é exatamente o problema dessa relação. Além de outros, tá? O primeiro problema, quando eu acho que eu tenho que salvar o outro de tudo, quando eu acho que eu tenho que fazer demais por o outro, eu acabo deixando a minha vida, o meu espaço de lado. Eu esqueço que eu existo. Primeiro problema, tá? Segundo problema aqui, a vítima não deixou de ser vítima. E nesse tipo de relação, as pessoas trocam de lugar. O triângulo continua rodando. Então, uma vez que eu, tô aqui nessa relação triangular e eu falei, tá vendo? Eu te ajudei a arrumar um emprego, como assim isso e aquilo? Uma vez que você começa a cobrar desse, você pode, e muitas vezes, tá? É o que acontece na relação triangular. As pessoas aqui trocam de lugares. Então, quem era, por exemplo, a vítima pode passar a ser o problema. Eu não pedi ajuda, pedi pra você ajuda? Não pedi, você fez porque você quis. Esse é um, né? Quem nunca viu esse tipo de relação? Uma outra coisa que continuamos aqui é a relação em que existe uma disparidade e eu olho pro outro achando que eu sou superior ao outro. Nesse caso, meu marido, meu namorado. Eu sei tudo, por isso que eu posso ajudar essa pessoa. Né? Uma vez que você tem esse comportamento, gente, esquece que você vai ficar nesse padrão de comportamento por muito tempo. A ideia do processo que a gente entra aqui é entender que esse tipo de relação aqui só causa tristeza e sofrimento. E não é uma relação que pode ser uma relação duradoura ou, muitas vezes, saudável. O triângulo dos relacionamentos também é a base de relacionamentos abusivos. Porque se existe algum tipo de poder em relações e diferença de poder, também existe a parte do abuso. E o abuso pode vir de todos os lugares, amores. Existem quantas mulheres que são mães do parceiro e estão em relacionamentos abusivos? É bizarro isso, mas acontece. Então, o que eu chamo vocês para perceber nesse tipo de relação aqui, amores, é justamente isso. Se eu vivo num triângulo, as minhas relações todas, não é só a relação com meu marido, vão viver dessa mesma forma. A relação com a minha família, com os meus amigos, vão seguir esse mesmo patamar. Então, o que eu convido vocês a fazer agora é observar essa relação e ver se você está nela. Estou nela, Emily, já percebi, Senhor amado, o que eu faço? Me ajuda, me tira desse lugar. Ok, ajudo sim, gente. A gente vai para um outro lugar. E o outro lugar que a gente vai agora é o que nós chamamos de relações saudáveis, aonde o salvador se torna apenas o número 1 e o outro se torna o número 2. Esse aqui, gente, é o tipo de relação que nós chamamos de relação saudável. O que é isso? Somos parceiros. Não tem ninguém melhor que ninguém nessa relação. Eu estou para você e você está para mim. Eu comunico a minha necessidade para você, você comunica a sua necessidade para mim. Estamos no mesmo lugar, estamos no mesmo nível. Eu, sim, vou te ajudar de várias formas, inspirando você, lembrando você que você é bom pra caramba no que você faz, trazendo você mais pra perto de mim e lembrando que eu também vou precisar de você várias vezes. É uma relação que tem muito mais equilíbrio. Eu não estou no topo tentando olhar o outro e salvar o outro. Eu estou numa relação que é igual. Uma relação onde nós dois vamos precisar em momentos e vamos também dar em momentos. Uma relação em que existe esse equilíbrio. Quem vive numa relação equilibrada, gente, vê várias coisas, mas vê uma coisa que esse tipo de relação dá, e esse não. E sabe o que ele é? O controle. Se eu tenho necessidade de controle na relação pela minha falta, tá, de amor próprio ou de confiança, é muito difícil sair do triângulo. Porque eu quero me sentir importante e superior. Para chegar nesse lance da relação aqui, que é uma relação equilibrada, eu preciso trabalhar nos meus paranauês pessoais. Eu preciso olhar para mim, eu preciso relembrar da minha força. Então, chegar numa relação equilibrada, por mais simples que pareça o processo, ela é difícil. Sabe por quê? Porque se não é o seu namorado ou marido quiser fazer X e Y, você não vai poder falar nada. Você não manda no outro. Você não tem controle da relação. Você é mais uma pessoa que está ali para dar suporte quando necessário. Mas você não pode determinar como o outro vai fazer as coisas. Papel da mãe. Então, gente, esse lance da triangulação na relação é algo que eu vejo mais do que vocês imaginam. E é por isso que eu trouxe para nossa live de hoje. Porque muitas vezes o que está acontecendo na sua relação afetiva, ela não está acontecendo apenas ali. Ela está acontecendo em todas as áreas da sua vida.
Você está fazendo muito mais do que você deveria fazer. Você está dando toda a sua energia e você não está cuidando de você. E é daí, muitas vezes, que mora a base dessa relação de mãe e filho. Eu já passei por isso, eu já fiz isso, né? E vou dizer de novo, gente, não funciona. Não funciona porque nós deixamos de ter nosso tempo, nosso espaço e nós perdemos a nossa energia vital. Porque a gente não sente que a gente é suficiente. Então a gente está sempre fazendo mais e mais e mais. Isso, amores, é responsabilidade de vocês, não é responsabilidade do outro. E como eu disse no começo dessa live, a ideia dessa live aqui é trazer uma reflexão grande para você. Nós deixamos de ser os verdadeiros salvadores da relação quando nós percebemos que nós não precisamos desse título. Nós deixamos de ser as mães das relações quando nós percebemos que a gente não precisa ser. E que apenas a gente, do jeito que a gente é, somos suficientes. Então, olhar para essa relação e enxergar se as suas relações estão morando num triângulo é de extrema importância e também de muita, muita, muita liberação. Porque se a gente vive no triângulo, essas relações vão se repetir em todas as partes da minha vida. Por isso a importância de olhar para isso, tá? Então, meus amores, esse é um conceito bem grandão que a gente falou hoje, tá? Mas que abre também outras coisas, né? O que eu faço, então, para sair do triângulo e para começar a entrar, né, de volta para uma relação que seja mais saudável, né? A gente volta para onde a gente estava, tá? É muito mais importante nesse momento você reconectar com quem você é, perceber quem você é, dar o tempo e espaço para você. E isso, amores, é o que leva a gente pro passo 4, tá? Tudo isso daqui eu vou colocar depois ali para que vocês tenham também aí na live. Eu coloco aí como foto. Agora que não dá para deixar a live por 24 horas, eu coloco como foto. Então, determinar, tá? Nesse tipo de relação aqui, o que eu quero? Eu quero continuar sendo a mãe, né, onde eu tenho esse papel maternal e de superioridade, ou eu quero ser amada como uma parceira. Quando eu escolho ser amada por uma parceira, eu perdi o controle. Isso é importante lembrar. Então, a determinação disso é a coisa mais importante que a gente vai fazer. Porque depois desse estudo aqui, eu preciso tomar uma decisão. Ai, Emily, eu não tô pronta, eu gosto de ser mãe, eu tô confortável com isso, tudo bem. Mas é quem tem que tomar essa decisão agora, uma vez que você identificou isso, é você. Então, olhar para você, prestar atenção em você, perceber o que você quer. Se a sua resposta for, eu quero ser muito mais, né, amada como mulher do que ser mãe do parceiro, ali sim, tá? Uma vez que eu determinei tudo isso, eu vou começar a olhar para minha comunicação. Primeiramente, a minha comunicação comigo, né? Como é que eu converso comigo? Como é que eu falo comigo? Qual é a minha exigência? Qual é a minha expectativa? A gente entra aí no campo das comunicações ou da comunicação não violenta. Como é que eu faço o pedido para o outro? Como é que eu mostro para o outro que aquilo é importante para mim? Muitas vezes os nossos parceiros não fazem ideia do que é importante para nós. Nós esperamos que eles encontrem e percebam essa importância, mas eles não têm bola de cristal e não vão adivinhar. Então, nesse momento é onde a gente trabalha aí, tá? Muitos de nós, né? Tô vendo os comentários. Onde nós começamos a trabalhar aí com a minha comunicação, onde eu entendo o que é importante para mim e eu consigo comunicar isso com amor e respeito com o outro. Mas, de novo, eu não comunico com o outro antes de perceber qual é a minha necessidade. Para quem já ouviu falar na comunicação não violenta, é uma ciência lindíssima que ensina justamente isso. Primeiro, a escutarmos o outro, a entender de verdade o lado do outro e depois fazer o pedido para o outro, deixando muito claro o que eu preciso do outro. Tá? Essa parte é muito difícil, as comunicações que nós vemos são muito violentas, né? Muitos de nós têm aquela comunicação de mandar no outro, de dizer como tem que ser feito. E isso vem do fato, muitas vezes, de eu não entender o que eu preciso. Então, eu não vou ter tempo aqui nessa live de falar mais sobre a comunicação não violenta, mas se vocês tiverem interesse, entrem e olhem aí o que significa a comunicação não violenta, porque muda a vida de muita gente, mudou a minha e pode mudar a vida de muita gente, tá? Então, esse aí é o passo 4, é o tipo de comunicação e também o pedido que eu quero. O que eu quero a partir de agora, uma vez que eu me identifiquei dentro ou fora desse triângulo, tá? E o número 5, amores, basicamente o que sabemos que é o mais importante, tá? Eu determinei que isso é importante pra mim, eu percebi que eu estava dentro desse lugar, desse triângulo, agora eu escolho sair. E para escolher sair, eu preciso fazer uma coisa para poder sair daqui, desse S, tá? Desse Salvador. Eu preciso de tempo e espaço. Eu preciso fazer as atividades que eu amo, eu preciso me conectar mais comigo, eu preciso dar o tempo para mim e o espaço criativo para que eu seja quem eu vim ser. Porque fazendo isso, meus amores, a gente começa a resolver o problema. Percebe que isso aqui é um ciclo, tá? Nós vamos começando a entender que esse tempo e espaço que eu dou para mim são sagrados para que eu consiga fazer as mudanças na minha vida.
Para que eu consiga olhar o meu relacionamento afetivo, mas não só o relacionamento afetivo, como todos os outros, como eu sou suficiente, então eu não preciso fazer demais. Eu faço a minha parte, eu dou aquilo que eu preciso dar e eu recebo também de volta, porque eu mereço receber. Tem merecimento nesse pedido. Então, quando nós voltamos para esse lugar do merecimento, onde a gente começa a perceber que nós somos divinos e que somos merecedores de amor, a gente começa a dar esse tempo de volta pra gente. Dando esse tempo de volta pra gente, o que a gente faz na relação mesmo, gente? A gente também dá tempo e espaço pro outro. Fazendo isso, as relações começam a se tornar mais saudáveis, porque eu não tenho a dependência do outro. Eu não preciso do outro para me fazer feliz. O meu papel é ser feliz por mim. E se eu não consigo ser feliz por mim mesma, gente, eu vou naturalmente cair em algum tipo de relação ressentida, algum tipo de validação externa para dizer que eu sou importante. Isso quer dizer que as relações de mãe e de namorado é uma coisa que também posso cair com muito mais facilidade, se eu não perceber que, na verdade, eu não estou me achando suficiente para essa relação ou para mim mesma. Faz sentido, amores, tudo isso? O que vocês acham? Vão colocando aí, porque a gente tá para acabar essa live. Então, assim, a necessidade, tá, da gente sair desse lugar de mãe é muito grande muitas vezes, mas ela vai vir com dor. Então, se você percebeu isso, identificou que não tá no lugar certo e que realmente quer trabalhar nisso, procura mais informação. O lance das relações triangulares é algo que eu podia falar uma live inteira, eu podia dar horas disso. Isso, inclusive, eu ensino no meu curso online, tá? E eu dou bastante espaço para isso porque é muito importante e ela rege vários tipos de relação. Percebe onde você tá, dá o tempo para você, escuta onde você tá, respeita onde você tá. E lembra que esse lugar que você tá agora não precisa ser para sempre. A grande responsável pela mudança das relações que você tem é você. Ser mãe do seu namorado não vai fazer muito bem pra você no futuro, né? Por quê? Porque você vai querer um ou outro tipo de relação provavelmente com ele. Então percebe se tá nesse lugar e se tiver, faz a sua parte porque vai valer muito e muito e muito a pena. Muito bacana. Então mandem aí o feedback de vocês, amor. Já tô adorando ouvir, adoro estar fazendo esse trabalho e mandem perguntas, tá? Essa nossa live de hoje também foi baseada em perguntas que eu recebi, então mandem porque eu tô sempre respondendo, tá? Então mandem que eu tô aqui pra vocês. Mas assim, não esqueçam também que esse é só apenas um dos canais que eu tenho aqui. Então temos esse canal, temos o Facebook, temos o YouTube, que tem conteúdo todo dia. No YouTube são vídeos diários, tá? Assim como aqui mesmo no Instagram e no Facebook. Então tem informação todo dia. Essa é a minha parte que eu faço pra vocês e eu espero que vocês estejam gostando e curtindo isso. Pra mim é um prazerzão poder estar aqui, né, dentro de casa trabalhando e poder estar trazendo informação pra vocês, tá? Então é isso, amores. Aqui a gente acaba a nossa live. Eu agradeço muito vocês por estarem aqui comigo, por estarem dando esse suporte pro meu trabalho e manda para as pessoas que a gente ama. Lembra que não são só aqueles que a gente ama, às vezes as mensagens subliminares, né? Para aquele amigo que a gente, né, fala assim, seria bom se essa pessoa ouvisse isso, né? Manda sim com amor e carinho, tá? O que for pra pessoa, a pessoa vai ler e vai entender que é pra ela, tá bom? Então é isso, amores. Eu agradeço vocês mais uma vez por estarem aqui comigo, pela conexão, por todo o amor e entrem, sigam os canais, estejam aqui comigo porque todo dia a gente tem mais informação, tá bom? Amo vocês também, meus amores, muito obrigada por estarem aqui e a gente se vê então na segunda-feira, quem estiver aqui na Austrália, ou domingo à noite, quem estiver no Brasil, para a próxima live, tá? Fiquem de olho aí, a gente também tem uma lista de e-mails que a gente manda os e-mails e avisa, tá bom? Quais vão ser os próximos assuntos. Tô aqui pra vocês com todo o meu amor e carinho. Tenham um dia maravilhoso e eu espero ver vocês logo mais, tá? Esse vídeo aqui vai ficar gravado também aqui no Instagram, tá? Que agora não dá mais pra salvar, então vai ficar gravado aqui, então entrem depois se quiserem assistir, tá bom? Beijo na alma de vocês, amores. Tenham um dia cheio de luz. Amo vocês. Tchau, tchau!